Bom, tem uma história dentro de um trabalho que nós já estávamos desenvolvendo aqui na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação. Eu sou professora efetiva desde 90 aqui na universidade e entrei para trabalhar, veja, com a questão da pessoa com necessidades especiais. Na verdade, a rigor, você poderia me dizer mais por que você resolveu fazer um doutorado, fazer a extensão dos seus estudos numa universidade à distância e se dedicando-se curiosa para dominar sobre a questão das tecnologias principalmente. Então, naquela época, quando eu estava na fase de fazer o doutorado, eu estava terminando o meu mestrado na Universidade de Salamanca. E o tema do mestrado, evidentemente, que era a questão do aluno com necessidades especiais. Naquela época a minha preocupação era a inclusão destes alunos no ensino superior, na própria universidade, na minha universidade. E aí eu fui me acercando da questão das tecnologias como uma grande possibilidade ainda na perspectiva da inclusão dessas pessoas, porque pelas suas dificuldades e mesmo pela própria dificuldade do trato dessas pessoas no mundo acadêmico, haveríamos de criar espaços e condições que essas pessoas tivessem um acesso. E aí eu me integrei na época a um projeto, né? Eu tenho que contar essa historinha, é o projeto Orasor, que foi um projeto que chegou aqui na universidade, trazido pelo professor François Manchessou, da Universidade de Poitiers. Ele era o diretor na época do EVUP, que é o Centro de Tecnologia, e eu fui convidada a participar deste grupo que vinha buscando parceiros na América Latina, nas universidades da América Latina, para se integrarem a esse projeto. E foi por este caminho, né, junto com o grupo que já trabalhava aqui na Faculdade de Educação, historicamente, há muitos anos antes de mim, com a questão do uso das tecnologias na educação e também já voltado para a questão da educação à distância, naquela época, através do impresso, muito mais através do impresso do que através das tecnologias. Ainda era muito difícil o acesso dessas tecnologias, ainda não tínhamos muitas informações. Foi que surgiu a necessidade de uma formação mais específica enquanto professores para implantação dentro da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e mesmo por demanda do próprio Ministério da Educação, de nós termos um grupo de professores ou um corpo de conhecimento dentro da universidade que fosse capaz de formar os atores para a educação à distância. E aí, nesse grupo, eu estava incluída. E, na época, nós tínhamos aqui neste curso, no curso de especialização em educação continuada à distância, uma parceria muito forte com duas universidades europeias. A UNED, nós tínhamos professores da Faculdade de Educação no nosso curso, né? Nós tínhamos a professora Marisa Cortazar, da Sociologia, tínhamos a professora Tereza Bardiza conosco, tínhamos o professor Rimeno também trabalhando conosco na parte de gestão, tínhamos o Jesus Cordeiro, tínhamos o Aparício, Roberto Aparício e o professor Tito, como se chama? Antônio Martins. Eustáquio Martins, esse mesmo, um grande professor. Então, estes professores já faziam parte do nosso trabalho, nós já os conhecíamos aqui neste curso dentro da universidade. E para nós, realmente, era um modelo de educação à distância a seguir. E através desse acercamento que nós tínhamos como professores, com estes professores da UNED, foi que surgiu a possibilidade de fazermos o doutorado na UNED. Esse doutorado, ele já nasceu com a possibilidade dessa parceria, né? E essa parceria, ela estava extensiva à Agência Internacional de Cooperação, Agência Espanhola de Cooperação Internacional, que apoiou tanto a parceria, o intercâmbio dos professores da UNED na Universidade de Brasília e dos professores da Universidade de Brasília a fazerem seus doutorados na UNED. Então, esse, na verdade, foi um caminho que teve duas vertentes muito importantes, que foram decisivas.
Uma demanda concreta da questão de se aprofundar no estudo da educação à distância, usando a educação à distância num modelo já testado, já reconhecido, como era a Universidade Nacional de Educação à Distância na Espanha, e um pouco de história desse grupo trabalhando com educação à distância, já numa perspectiva de formação de atores em nível nacional para o desenvolvimento da educação à distância, aquela educação à distância realmente que a gente acreditava de qualidade, e, ao mesmo tempo, a necessidade concreta de uma formação específica, né, de uma formação mais aprofundada. Então, aí sim surgiu, se concretizou a nossa opção, fizemos a demanda, nos inscrevemos e fomos 5 professores. A princípio, fomos 5 professores aceitos no programa de pós-graduação do doutorado lá na UNED. E foi uma experiência enriquecedora, uma experiência efetivamente concreta de formação, mas mais do que isso, foi um intercâmbio que permanece até hoje, com trocas muito importantes de experiência que nos ajuda bastante e que nos faz avançar na questão da qualidade da educação à distância. Como eu ia falando em relação às ações de educação à distância, a parceria que nós tivemos com os professores da UNED, efetivamente no nosso curso, houve um desdobramento muito para além da formação, para além do curso. Nós estabelecemos uma parceria de troca muito importante, foi importante para os professores da Universidade de Brasília que já vinham trabalhando com educação à distância, mas também foi uma experiência, eu acredito, importante também para os professores da UNED. E o que foi importante nesse curso, nesse grupo que se constituiu, é que ele se constituiu também como um grupo de pesquisa. Nós temos hoje um grupo de pesquisa, o ATAD, que é cadastrado pela CAPES. Nós produzimos isso e este curso aproveita a formação para fazer assim, realmente a produção, né, do conhecimento que está construído dentro do curso, tanto dos professores como dos alunos. E nós temos uma publicação que é o livro CETA, Comunidade de Trabalho e Aprendizagem em Rede, que é o resultado de todo um trabalho, uma concepção que foi criada dentro deste grupo, aqui do curso da UNB, o curso de especialização em educação continuada à distância, que é a concepção de comunidade de trabalho e aprendizagem em rede, uma experiência que a gente está, inclusive, agora escrevendo de novo, como fazer a tutoria num curso de formação cuja concepção é trabalhar com comunidade de trabalho e aprendizagem em rede. Esse é um livro que está disponível gratuitamente, né? Foi apoiado pelo MEC, a sua produção, e ele está disponível, ele é uma distribuição gratuita, né? E está realmente na página da Faculdade de Educação para ser baixado para as pessoas que interessarem. Nós vamos colocá-lo na página da Cátedra Unesco, né? Que é coordenado por minha professora Leda, para que as reflexões sejam feitas, né? O conteúdo seja acessado. Mas é o resultado de uma experiência desse grupo que eu acho importante falar. Claro, eu devo falar alguma coisa a mais. No período, por exemplo, não cumpriu naturalmente, cumpriu e de certa forma isso está estendido até hoje porque a interlocução existe. Nós mantivemos enquanto grupo, mas eu particularmente mantenho uma interação acadêmica muito forte diretamente com a UNED, com a Faculdade de Educação. São intercâmbios que hoje já fazemos dos dois lados. Eu já tenho participação como professora convidada para trazer um pouco a realidade brasileira, eu acho que isso é importante. E também eu tenho que registrar que durante o curso, quer dizer, na verdade toda a história do curso, ela foi muito rica no que pese todas as circunstâncias que caracterizam um curso de um aluno do exterior está se dedicando. E aí vem uma observação importante: engana-se quem pensa que o curso de educação à distância é algo tão distante. Não, muito pelo contrário. Exige de você uma dedicação muito maior e, apesar de não haver uma exigência explícita do sistema de que você tinha que estar em determinados momentos, o estudo, o trabalho, a pesquisa que você efetivamente estava desenvolvendo te obrigava
a de fato estar mais perto do seu orientador, mais perto da universidade, mais perto da realidade vivenciada para um aprendizado mais concreto. Essa eu acho que é uma realidade de todos os meus colegas, mas muito forte minha. E uma coisa interessante e muito importante que aconteceu nesse meio termo do curso foi eu ter participado do curso do IUEB, que é um curso que é importantíssimo para a formação, realmente, aí sim, específica na questão da educação à distância. Onde a gente teve a oportunidade, é um curso que ele leva 3, 4 meses intensivos, né, de conhecimento, de toda uma perspectiva que se pode ter na educação à distância, considerando todos os seus elementos, né, as estratégias, os materiais, vamos dizer assim, a tutoria, as questões multimídias implicadas, a formação profissional, os sujeitos, né, e com uma especificidade muito interessante, dentro de uma possibilidade de uma riqueza, porque esse curso, pelo menos o curso que eu fiz, me parece que essa é a ideia do curso, congrega professores de muitos países. A troca de experiência é algo fantástico, porque cada país, e quando eu digo muitos, mais de 20 às vezes. No meu curso, nós tivemos a oportunidade de pessoas de Angola, pessoas da China, pessoas de outros países, de outras culturas, né? Países que, na verdade, já tinham alguma história de educação à distância, que já traziam as suas experiências e outros que estavam vindo buscar. Então, isso é uma formação verdadeira, quer dizer, dá para você realmente complementar, não só complementar, mas ter uma base bem concreta de formação de educação à distância. E o que é bacana disso? É porque isso não te, de certa forma, aprisiona sobre uma condição de educação específica, a distância específica. Mas te dá um subsídio muito importante para que você possa vir no seu contexto, no seu país, e poder fazer uma leitura de que todo aquele conhecimento te pode ajudar a criar novas condições, novas possibilidades que respondam às demandas do seu país, do seu contexto. Então, a formação realmente que eu avalio, tive na questão da UNED, tanto da UNED no percurso do doutorado, especificamente no trabalho que me propus fazer, que eu tive uma orientação muito importante no que eu fui buscar fazer, tive também a oportunidade de fazer a especialização no IUED, uma especialização que nos dá fruto até hoje. Sim, foram muitíssimo aproveitados. A minha tese de doutorado, como eu dizia antes, eu fui em busca, estou até com a tese, eu fui em busca de procurar saber a contribuição que a informática educativa podia dar para apoiar o professor no processo de ensino-aprendizagem de alunos com deficiência intelectual. Eu estou pegando aqui. E o resultado desse trabalho foi a construção de um software educativo que, veja você, o software Hércules de Locke foi um software inédito do ponto de vista da proposta pedagógica, o primeiro software intencionado, criado com a intenção, sobre a égide de uma pesquisa muito bem controlada. Eu tive como orientadora a professora Catalina Alonso, uma verdadeira professora orientadora, um profissional de formação fundamental na área de informática educativa, na área da tecnologia, que era justamente o que eu buscava, que foi fundamental para o sucesso do meu trabalho. Qual foi o desdobramento disso? Na verdade, foi muito mais do que eu imaginava. Esse software ele foi distribuído para todas as escolas brasileiras, teve o apoio do FNDE, teve o fomento de um órgão brasileiro, do MEC, e ele foi avaliado 2 anos depois. Antes, inclusive, da minha defesa, ele foi premiado como objeto de aprendizagem pelo Ministério da Educação, o resultado da minha pesquisa. Então, isso lhe dá a dimensão do alcance da contribuição. Com isso, as escolas receberam esse software e eles, até hoje, eu ainda, muito tempo depois,
sou solicitada, escrevo a respeito da construção desse software, escrevo a respeito da importância realmente do recurso da tecnologia como facilitador, trabalho com a questão da formação do professor para o uso, né, adequado da tecnologia como apoio ao processo de ensino-aprendizagem, fortaleceu a minha convicção de que realmente o professor tem um papel de mediação muito importante e que o domínio do uso da tecnologia é necessário, porque ele é que vai dar realmente a possibilidade do professor facilitar a aprendizagem do aluno. E com isso também nós já estamos, como grupo de pesquisa, construindo um segundo software com os mesmos princípios do primeiro, porque afinal o primeiro deu certo e foram respostas educativas muito importantes. Nós estamos fazendo o software Hércules Gislon no mundo da matemática agora, que já é o segundo software que teve como base realmente todos os princípios que foram estudados na minha tese de doutorado. Então teve uma repercussão enorme. Até hoje eu me implico com esse tema, aprofundo e vejo que ainda estou muito dentro dessa possibilidade de estar contribuindo com esse estudo que eu fiz. Também lembrar que essa tese ela foi indicada para prêmio na UNED, porque antes de defender eu já tinha 10 artigos publicados sobre eles, apresentados em jornais, em congressos, em eventos científicos e, como eu te falei, premiado pelo Ministério da Educação do meu país. Então eu acho que foi um bom estudo, né? Um bom trabalho. Devo dizer que a educação à distância no Brasil é uma conquista do ponto de vista dos avanços que nós temos, historicamente, como é que nós estamos avançando. Eu acho que o Brasil acompanha, de certa forma, uma demanda que é do mundo, de que as tecnologias elas estão evoluindo a passos largos e que nenhuma nação, nenhum povo, nenhum país pode viver alienado a isso, né? E no bom sentido também, no sentido de que é preciso aproveitar, usufruir, se apropriar dessa nova possibilidade para trabalhar melhor. Do ponto de vista da educação, é muito mais importante ainda. Por quê? Porque nós temos uma característica como país, como eu dizia antes, que nós somos um país continental. Nós somos um país de uma diversidade enorme em termos de acesso, em termos de acesso a serviços, acesso à formação, acesso a universidades. Nessa perspectiva, é claro e evidente que a oferta de educação à distância é uma ótima, uma excelente alternativa e opção. Eu acho que o Brasil tem feito isso. É evidentemente que, ao mesmo lado em que você expande, que você conquista esse espaço e abre essa possibilidade, do mesmo tamanho vem a responsabilidade de você fazer isso com qualidade. Porque em educação não basta você dar o acesso, você tem que garantir uma formação de qualidade. Eu estou falando de formação de qualidade. Não é de uma transposição pura e simples de um curso que está no presencial que pode ser ofertado online ou à distância. Então, nesse quesito, eu acho que o Brasil tem que fazer o dever de casa, tem que avaliar, tem que fazer avaliações do ponto de vista dessas ofertas nessa perspectiva, na perspectiva da qualidade. Eu acho que esse é o momento de parar, não de parar, mas de se imbuir cada curso, cada instituição, cada programa, cada projeto, no sentido de não deixar de fora a questão da avaliação. E realmente, que profissionais nós estamos formando? Né? A educação à distância, do jeito que está ofertada, ela está de fato garantida essa formação de qualidade? O que é preciso fazer? A opção feita pela estrutura da educação à distância realmente está dando respostas? Por quê? Porque nós temos no bojo das universidades a opção da modalidade à distância. Essa foi a opção que o Brasil fez. Parece interessante, é muito importante, porque é uma compreensão que nós temos que é, de certa forma, aceita e lógica. Bom, a universidade é uma só e ela oferece os seus cursos nas duas possibilidades. Para aqueles que têm a condição fazer no presencial, para aqueles que não têm, poderem fazer à distância. Porém,
quais são as garantias que está sendo colocada para que aquele que vai fazer a distância tenha também as mesmas condições de fazê-la bem. E aí a pergunta é feita para nós mesmos como professores, é feita para o próprio Estado, de que educação à distância o Estado está falando, né? De que educação à distância nós estamos pensando. Não basta fazer oferta, é necessário garantir o seu desenvolvimento com qualidade. Penso que foi uma alternativa importante, muita gente que não tinha condições de acesso ao ensino está tendo, isso é um avanço, é uma conquista. Também penso que muita gente faz isso com qualidade, né? E penso que não tem volta. E eu penso que a tendência é isso se estender, né, cada vez mais, com a preocupação que eu diria teremos que ter todos, com a qualidade do ensino que estamos fazendo. Porque estamos pensando em formar profissionais competentes para darem respostas à demanda de trabalho que exigem, né, dos profissionais. Então, na verdade, eu entendo dessa forma, como uma conquista, como uma expansão muito grande, com uma perspectiva de expansão, mas com uma preocupação de que, de fato, se tenha presente uma avaliação constante para, de fato, garantir a educação à distância de qualidade.